Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando aonde quero deixar uma palavra ao seu coração, mas antes de eu entrar na mensagem, eu quero aqui convidar você que me ouve do outro lado a estar conosco nesse domingo de Santa Ceia. Será um domingo de louvor, de adoração, de ação de graça ao nosso Deus, aonde estaremos entrando na atmosfera angelical, estaremos entrando na dimensão angelical do Espírito Santo. Todos que aqui vierem, certamente sairão daqui cheios da presença de Deus. Há um lugar, à mesa separado para você, assentar e ceiar com o Rei, onde tenho certeza que vai valer a pena todos que estiverem presentes, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Mas falando da palavra, 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, você vai ver aqui que aquilo que parece loucura, na verdade é zelo, bondade e cuidado de Deus para conosco. Como falei, 2 Coríntios 11, 1 diz assim: quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois. Às vezes tem mensagem que parece uma incógnita, a mensagem que parece de fato uma loucura, porque a gente ouve certas mensagens da parte de Deus e a gente pensa assim: nossa, eu achava que isso estava certo, só que estava errado, eu não sabia. Tem mensagem que a gente ouve e a gente pensa assim: nossa, eu tenho que abandonar isso mesmo, eu tenho que deixar tal coisa, realmente eu tenho que abandonar isso. Parece loucura diante ou mediante a mensagem a gente abandonar certas coisas que a gente está acostumado a fazer. Parece loucura adiante da mensagem a gente ter que abrir mão de determinadas coisas que a gente fez a vida inteira achando que estava certo. Como aqui o apóstolo gentil pregava para os coríntios, e enquanto ele pregava, ele pedia para que essa igreja de Corinto suportasse ele na loucura que ele estava pregando, o que na verdade não era loucura. Na verdade isso aqui era zelo, bondade, amor, cuidado e misericórdia de Deus para com essa igreja, como está sendo para com você que está me ouvindo agora. Olha o versículo 2 para você entender melhor, diz assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus. Veja que primeiro ele pediu para que o suportasse a ele na loucura, a que ele estava pregando, porque a fé, a Bíblia diz que a fé é loucura. Então, o que ele chama aqui de loucura, tem que saber interpretar. Ele está falando de cuidado, está falando de amor, de zelo, de bondade, está falando de misericórdia. É disso que a palavra de Deus se refere. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Na verdade aqui não era loucura, era uma preparação. Ele estava preparando essa igreja estava passando por um processo de preparação para ser apresentada como virgem pura, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, na presença do Todo-Poderoso. Então não era loucura. Isso aqui na verdade era preparação, preparando o povo, preparando a igreja para apresentar o Todo-Poderoso, uma igreja edificada, uma igreja lavada com o sangue de Jesus, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder da presença, uma igreja edificada, uma igreja de verdadeiros adoradores, uma igreja que perdoa, uma igreja que ama incondicionalmente, uma igreja que não se prostra para o adversário, mas só para o Todo-Poderoso e para mais ninguém. Uma igreja que vive de renúncia. Uma igreja que vive e anda no poder do Espírito. Uma igreja que vive para Deus e Deus vive deles. Isso é ser uma igreja preparada. Ele estava preparando a igreja. Quando ele pediu para que a igreja de Corinto suportasse ele na loucura que ele pregava, é porque havia pessoas ali que estavam querendo contradizer o que estava sendo pregado por ele. Como tem algumas pessoas que ouvem o que eu prego e tem alguns que dizem que é uma viagem. E é uma viagem mesmo. Sabe por quê?
porque tem que abandonar muita coisa, fazer uma viagem no tempo para ter um encontro com o Todo-Poderoso. Certa vez alguém disse para mim: que viagem é essa, irmão? Aí eu só respondi: sabe o quê? Aqui nessa mesma rede social, nesse mesmo canal. E eu falei assim: uma viagem que nos leva direto para a salvação. A pessoa não me respondeu mais nada, porque de fato é loucura abandonar certas coisas. Mas eu vou lhe dizer, aquilo que parece, somente parece que estamos perdendo, por outro lado somos muito bem recompensados. Porque o que a gente abre mão por um lado, por outro lado somos recompensados em Cristo Jesus. Então que você entenda que abrir mão de certas coisas você não está perdendo, na verdade você está ganhando. Como ele disse aqui, parecia loucura, mas ele disse no 2, zelo por vós com o zelo de Deus. Acredite, essa mensagem que está chegando para você é cuidado de Deus para contigo. É misericórdia de Deus, é zelo de Deus, é chance que você está tendo, é oportunidade que você está tendo para deixar certas coisas, porque Deus tem coisa muito melhor para te oferecer. Para abandonar certas coisas, Deus tem o melhor para te entregar. Abandonar certas coisas, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Veja, a igreja santa, edificada ou pura, quer dizer preparada para se apresentar a um só esposo. O que a Bíblia está nos ensinando? Que a gente não tem que se preparar para encontrar com esse ou aquele. Tem pessoas que se preparam, fica todo produzido ou produzida para encontrar com esse ou aquele, mas nunca se prepara para encontrar com o esposo ou com a Cristo. Nós não temos que nos preparar para encontrar com A ou B. Temos que estar preparados para encontrar com Cristo. Como ele diz aqui, visto que vos tenho preparado, no final do versículo 2, para apresentar como um virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então essa preparação que essa igreja estava passando, ou esse processo de preparação, é para que essa igreja se apresentasse ao esposo, a um só esposo, que é Cristo, lavada e remida pelo sangue. Por isso que a igreja ela tem que viver de renúncia. Por isso que a igreja tem que viver de conversão. Por isso a igreja ela tem que viver de perdão, de santidade. Por isso que a igreja ela tem que pagar o preço todos os dias, para quando o grande dia chegar, ela está preparada para se apresentá-lo adiante do esposo ou do Todo-Poderoso, o qual é Cristo Jesus. Mas uma igreja preparada para se apresentar diante do esposo, o qual é Cristo, ela de fato tem que ver de renúncia, era o que ele estava pregando. Arrependimento, conversão, libertação, abandonar as velhas práticas, se tornar uma igreja preparada para se apresentar adiante do único esposo, o qual é Cristo. Tem pessoas que se preparam para se apresentar em um show, outros se preparam para se apresentar a alguém, outros se preparam para se apresentar numa entrevista de emprego, outros se preparam para se apresentar adiante de determinadas coisas que nem convém eu perder tempo aqui falando. Mas poucos são aqueles que se preparam para se apresentar adiante de Cristo. E a preparação maior é para se apresentar adiante do Todo-Poderoso. Eu finalizo deixando uma indagação ou uma interrogação no seu coração, de alguns que estão me ouvindo. De que forma você tem se apresentado adiante de Cristo? Ou como você vai se apresentar no grande dia? Você já parou para pensar nisso? Tem que estar preparado. E a preparação é isso: conversão, arrependimento, renúncia. O que não é fácil, mas tem que estar preparado. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.